Quais são as perspectivas para o novo cenário econômico? Se é que a gente pode dizer, nós podemos ter boas notícias para esses empresários, para essas pessoas que querem investir agora, a partir desse ano. Eu sei que você não tem bola de cristal, mas com certeza tem um know-how e uma grande experiência nesse assunto. Olha, Mirella, a primeira coisa é que a gente já vem tendo várias boas notícias há algum tempo. Acho que vale a pena colocar 2020 em perspectiva. Quando vem a pandemia, a gente teve a mais dura, mais aguda e mais profunda crise econômica que o Brasil e a humanidade já viram. Mas tem um detalhe importante, também a mais curta. O que eu quero dizer com isso aqui? A economia afundou, mas afundou durante 2 meses. Ela começou afundando na China, que é onde começa a pandemia, onde a paralisação chegou primeiro. Então, dezembro de 2019 e janeiro de 2020 na China foram muito ruins. No resto da Ásia, chega um pouco depois, é janeiro e fevereiro. Depois chega na Europa. Na Europa foi mais ou menos fevereiro e março, os meses mais complicados. E nas Américas foi março e abril. No caso específico brasileiro, é a segunda metade de março e abril, a economia parou, colapsou. Só que já a partir de maio, ela voltou a crescer e aí é que vem a parte que as pessoas, a maioria, não percebeu. Ela vem crescendo desde então no ritmo mais acelerado também da história. O crescimento que a gente teve antes... No segundo trimestre desse ano, a queda do PIB no Brasil foi a maior que a gente teve em qualquer trimestre na história. Mas no terceiro foi a maior, e não foi só no Brasil. Aconteceu a mesma coisa na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e por aí vai. Então, por exemplo, a indústria brasileira já há 7 meses consecutivos vem crescendo. A mesma coisa no setor de serviços. O agronegócio foi melhor ainda, porque o agronegócio nunca sentiu essa crise tão forte, porque a Ásia, que é de onde vem a maior parte do crescimento de demanda de alimentos, foi a região que foi menos impactada pela pandemia, porque a Ásia já tinha vivido nas 2 últimas décadas várias outras pandemias. Já tinha vivido pandemia de SARS, de MERS, gripe aviária, gripe suína, e ela estava melhor preparada para lidar com isso aqui, lidou melhor, a economia foi menos paralisada e sentiu menos. E além disso, como o dólar subiu muito, o valor das exportações brasileiras em reais acabou subindo junto com o dólar. Então, o agronegócio foi muito bem, o setor de comércio inicialmente se paralisou, mas veio com uma recuperação muito forte. E aí, e alguns setores que inicialmente realmente sentiram muito, depois tiveram recuperações fortíssimas, particularmente setores dependentes de crédito. Porque o que aconteceu? A crise forçou o governo, tanto no Brasil quanto no mundo, a estimular muito a economia. Nunca se viu tanto estímulo econômico, seja monetário, né, que é com a queda da taxa de juros, ou fiscal, que é com os governos gastando mais e colocando mais dinheiro no mercado. A soma dessas duas coisas fez com que a economia viesse com muita força. Então, setores muito dependentes de crédito, como é o caso, por exemplo, do setor imobiliário, passou a bater recordes nos últimos meses. Aliás, crescimento de venda de automóvel e de veículos em geral, a mesma coisa. Quer dizer, o começo do ano foi muito ruim para esses setores, logo depois da pandemia, mas a volta está sendo fortíssima. E isso que deve se sustentar em 2021. Então, o que eu diria há riscos importantes, sim. O Brasil tem um risco fiscal, tem um risco político, há riscos externos, mas se a gente for capaz de administrar isso e há como administrá-los, é muito provável que o crescimento da economia brasileira e mundial em 2021, da mesma forma que já vem acontecendo nos 2 últimos trimestres, seja bem mais forte do que as pessoas imaginam. Então, eu acho sim que os empresários têm razão de otimismo.